Muita gente tem dúvidas sobre o nosso custo de vida aqui em Portugal. Hoje eu vou abrir a caixa preta das contas do casal Buscapé para você. Então fica no vídeo. É o casal Buscapé! Fala família Buscapé, tudo bom com vocês? Bom, hoje eu tô aqui, vocês já viram aí no título do vídeo, para falar um pouco mais sobre o nosso custo de vida aqui em Portugal. Essa dúvida é unânime, muitas pessoas mandam aqui nos comentários do YouTube, lá no direct do Instagram, perguntando qual é a nossa média de gastos aqui em Portugal. Até para essa pessoa meio que se basear, né, no planejamento dela, na sua chegada aqui em Portugal. Bom, hoje eu fiz aqui uma lista bem detalhada dos nossos custos fixos aqui em Portugal e eu vou falar sobre eles com vocês hoje, tá? Mas eu queria deixar algumas coisas já em alerta a respeito das nossas contas. Primeira delas, nós moramos no interior de Portugal, nós moramos a 40 minutos de Lisboa e isso nos dá um leque de opções a respeito dos valores dos arrendamentos. Então, esse aí já é um ponto positivo de uma das coisas que a gente sempre fala, que chegou em Portugal, prioriza aluguéis em lugares mais afastados do centro, que aí você tem uma opção muito maior, tá? E a segunda opção delas é que nós somos um casal, somos em duas pessoas. Então, se você tem um filho, se você tem um cachorro, se você tem um papagaio, lembre-se que a sua conta vai ser outra, tá bem? Então, só frisando, é uma conta de duas pessoas que moram no interior de Portugal. Bom, então a primeira conta que eu quero falar aqui com vocês é a conta de água. Aqui na nossa região, a gente paga um total de 20 euros por mês. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas gira em torno dos 20 euros. Então, conta aí. A segunda conta, mais importante, é a nossa conta de luz, né? Quanto que a gente gasta de energia. A gente gasta atualmente um total de 30 euros. Lembrando que em épocas de inverno, que é onde a gente liga todos os aquecedores, aquela coisa toda, essa conta pode subir um pouco mais, um pouco menos, mas gira aí em torno dos 30 euros, tá bem? Outra conta também é a conta de gás, tá, gente? Eu tenho um pouquinho para falar sobre. Existem casas aqui em Portugal que o gás vem incluso na conta de luz, então aí é outro valor. E tem casas aqui em Portugal que é tudo elétrico, então aí você já não paga o gás, mas gasta mais energia. No nosso caso, a gente utiliza bile de gás, que aqui a gente chama de bile de gás, no Brasil é a famosa botija de gás, tá? Aqui na nossa casa, a gente gasta uma bile a cada 2 meses. Então, a bile custa 28 euros. Então, a gente gasta por mês 14 euros de gás por mês, tá? Só lembrando aí vocês. Depois a gente tem a conta de internet. Aqui em Portugal é diferente do Brasil. A conta de internet, ela não divide, tipo, você quer um plano de TV e um plano de internet. Você não consegue fazer essa divisão. Você compra o plano de internet e vem junto o plano de TV. Por mais, por exemplo, aqui em casa, a gente não assiste TV de Portugal, mas a gente tem que pagar mesmo, tá? Então, a gente tem o plano de TV, internet, telefone fixo e 2 celulares, tá? A gente tem internet móvel, crédito, né, no telefone e tudo mais. Então, a gente gasta aí um total de 78 euros por mês de conta de internet, né? Lembrando que é esse combo aí, internet, 2 telefones, telefone fixo e TV, tá bom? Lembra que é da Vodafone. Ó, a direção aqui lembrou que o nosso plano é da Vodafone, tá? Quando a gente chegou aqui em Portugal, a gente tinha um plano da Mel, só que a Mel, aonde a gente mora, ainda não tinha a estrutura que a gente precisava, que a gente queria com fibra, né, com um pouco mais de megas. Então a gente resolveu trocar de plano e fomos pra Vodafone, onde hoje a gente tem Quanto que é a produção? São 200 megas. 200 megas de internet de fibra, televisão com mais de não sei quantos mil canais aí. A gente tem um aplicativo que eu posso assistir TV pelo aplicativo da Vodafone. E 2 celulares e um telefone fixo, que inclusive foi bônus do pacote, tá? O telefone fixo a gente ganhou, a gente não comprou.
Bom, resumido nisso, a gente vai falar agora sobre o nosso carro, né? Carro, transporte, quem mora na região de Lisboa ou quem chega não tem um carro, vai ter que calcular esse valor de transporte. No nosso caso, a gente tem carro, então a gente gasta aí com manutenção, combustível, e aí a gente gasta por mês um total de 100 euros, tá? Lembrando que esse carro nosso, um deles é gasolina, então gasolina ela é um pouco mais cara, realmente, do que o diesel e tudo mais. E aí, lembrando que cada litro, tá, da gasolina custa em torno de 1,40, dependendo do valor do posto no qual você vai abastecer. Mas a gente gira em torno de 100 euros por mês nesse gasto, tá? Com o carro, com transporte, digamos assim. Lembrando que aqui na nossa casa, o Thiago trabalha a 30 quilômetros de casa, ou seja, ele dirige por dia 60 quilômetros, né, pra ir e pra voltar. E mesmo assim a gente gasta 100 euros por mês, o que eu acho até pouco, tá, gente? Pro tanto que o Thiago dirige, tá? E a gente sai no fim de semana, né? Às vezes durante o dia precisa fazer alguma coisa, tem que sair de carro, enfim, é 100 euros. Lembrando que pra você que chega e vai morar numa região onde você vai precisar usar o transporte público, você vai gastar isso, se for um casal, né, por exemplo, em torno dos 80 a 100 euros com transporte público. Então, essa conta tem que fazer parte do seu orçamento, tá bem? Bom, e agora a gente vai para a parte de compras, tá, gente? Essa parte é uma parte muito particular, tá? Inclusive, a gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre o nosso custo de vida lá no comecinho. Quando a gente chegou, a gente gastava muito menos. Você tem aí uma restrição. Às vezes a gente fala sempre, né? Quanto menos você gastar do dinheiro que você trouxe e começar logo a ganhar em euro, é mais fácil e melhor, né? Então, a gente no começo segurava as pontas e a nossa conta de supermercado era bem menor, né? A gente gastava muito menos. Hoje, 3 anos depois, a gente tem condição de comprar um pouco mais de luxo, né? De viver aí uma vida normal, digamos assim, tá? Então, a gente gasta em torno de 150 euros. Inclusive, eu até separei aqui. Thiago vai cortar isso. Quanto que a gente gastou. Foca aí, produção, esse mês. Vocês viram aí. 142 euros, mas aí gira em torno, às vezes mais, às vezes menos. E aí fica o nosso total de compras no mês, tá bom? E por último, mas não menos importante, eu quero falar sobre o arrendamento, tá? Eu e o Thiago, pra quem não sabe, nós moramos no interior de Lisboa, né? Numa zona que fica aí 40 minutos de Lisboa. E a gente paga hoje, atualmente, 220 euros em um T2, tá? O quê? Quanto? 220 euros, a produção vai pôr aqui, ó. 220 euros num T2, tá? Isso não é regra. Tem pessoas que pagam mais, pessoas que pagam menos, pessoas que pagam isso no quarto, pessoas que pagam muito mais num quarto. Mas, graças a Deus, a nossa realidade hoje é essa, tá? Então... Lembrando que a gente mora aqui há 2 anos, então é um arrendamento relativamente antigo. Vocês ouviram aí a produção falar comigo, né? A produção nada mais é que meu esposo, Thiago Assis. E a gente mora nessa casa atualmente há 3 anos, quase 3 anos, vai fazer 3 anos. Então já é aí um arrendamento antigo, o senhorio já conhece a gente mudou pra cá num período, né, e onde tava relativamente baixos os arrendamentos ainda. Se fosse nessa época de hoje, eu acho que seria um pouco mais caro, tá? Então, olha, acho que é isso. Falando das contas fixas, é essa, tá? Deu num total de... que rufem os tambores... 612 euros mensais. Ou seja, a gente tá aqui pra provar pra você que sim, é possível viver em Portugal com um salário mínimo. Ou seja, se for um casal aí, os dois estiver trabalhando, que for, né, ganhando um salário mínimo, vive tranquilamente aí com os seus 612 euros, pra mais ou pra menos, e aí consegue economizar alguma certa quantia, né, digamos assim. Tem muita gente, pessoal, que critica falando que a diferença do nosso custo de vida é em relação ao nosso arrendamento. Vocês podem fazer o cálculo aí, se vocês aumentarem até um pouco mais, coloca um arrendamento de 400 euros aí, ainda assim o nosso custo de vida vai ficar um pouco mais que um salário mínimo, talvez um salário mínimo e meio. Então continua sendo barato, mesmo Sim. se o nosso arrendamento fosse um pouco mais alto.
Lembrando que aqui em Portugal é difícil você ganhar só 635 euros, né? Por exemplo, se você chega, vai trabalhar como manicure, você pode ganhar um pouco mais. Você vai trabalhar num salão, no restaurante, né? Numa restauração, que é aqui como chama, você vai ganhar aí as gorjetas durante o dia. Então, sempre tem alguma coisa a mais, tá, gente? Eu só queria falar um pouquinho sobre os gastos não essenciais, que seria aí o lazer. É particular de cada pessoa, obviamente, mas vamos supor, eu e o Thiago, se a gente tira um dia pra comer no Burger King, por exemplo, que é aqui perto da nossa casa, num lanche que a gente gosta, por exemplo, né, que o Thiago gosta aí dos duplo, com não sei o que, eu gosto dos de frango, que são mais caros, a gente gasta entre 15 e 16 euros, né, com bebidas e batatas. Se a gente vai no cinema, vai comer no shopping, vai no cinema, a gente gasta em torno de 24 euros. Então aí você tem mais ou menos o valor dos lazeres. Mas tem opção, inclusive, antes de começar o vídeo, eu até olhei no aplicativo do Burger King, tem combo de lanche que custa 7 euros, 2 lanches, com 2 bebidas e 2 batatas fritas, né? Então, é lanche mais simples, mas existe sim a opção de você sair, comer algo diferente, com valor bem mais acessível, tá? Bom, então é isso, acho que eu não tenho mais nada pra falar, né, produção? Não. Então, 612 euros nosso valor mensal. Lembrando que nós moramos aqui nessa casa já há 3 anos, tá? Então aí já tem E a gente tem 3 anos em Portugal. Quando a gente chegou, a gente gastava muito menos, lógico, né? A gente segurava as pontas. Mas hoje em dia, em 2020, esse é o nosso valor mensal. Gostaram? E aí? Quem gasta isso aqui em Portugal? Se você tá aqui em Portugal, quer falar um pouquinho sobre o seu gasto, comenta aqui embaixo para as pessoas curtirem, lerem o seu comentário, que zona você mora, fala aí mais ou menos quanto é que é o seu gasto de vida, o seu custo de vida aqui em Portugal, pra gente ter essa troca aí de informação, porque às vezes o que funciona pra mim não funciona pra você e enfim, a vida que segue, tá? Ó, um beijo pra vocês e a gente volta com mais vídeos já já.